Olá, começa mais um Café com Autoridade, programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município e toda a região que circunda Osasco. Hoje, temos a grata satisfação de receber em nossos estúdios Franco Cocuza, que é pró-reitor da Unifiel e também desembargador. Obrigado por aceitar o nosso convite, Dr. Franco. Bom dia, Manuel. Eu que agradeço a presença, poder estar aqui presente com vocês, com os seus telespectadores. Espero ser esclarecedor. Vamos começar. Como é a função deste programa? Trazer informações, às vezes elementares, que todos sabem, alguns não sabem, então ele não deixa de ser um programa instrutivo, mas vamos começar explicando o que é ser desembargador. O desembargador é um cargo ligado ao Poder Judiciário, que o Poder Judiciário ele tem o juiz que resolve o problema da parte, onde a parte leva o problema, o juiz resolve com uma sentença e, eventualmente, alguém fica descontente com o resultado da sentença, ela tem a oportunidade de apelar para o tribunal. Esse processo, quando chega no tribunal, ele vai ser apreciado por 3 desembargadores, que são juízes antigos de carreira, têm muito mais experiência, e vão verificar se a sentença realmente, vamos dizer assim, está correta, ou se tem que fazer algum reparo, ou tem que modificar a sentença. Basicamente essa a função do desembargador. É o que se chama de segunda instância? Isso mesmo, segunda instância. Doutor, normalmente quando se tem uma sentença proferida por um juiz de primeira instância e se recorre a uma segunda instância, pode-se dizer que existe um percentual plausível de dizer alguns casos são reformados, os outros são mantidos? Tem um... Olha, o percentual não tem bem Exatos. Eu diria que a maior parte dos casos são mantidos. Acontece o seguinte, o direito não é uma ciência exata. Perfeito. Não é mais 2 é 4. Então existe uma interpretação. Então, eventualmente, o juiz interpreta a norma, a lei, né, daquela forma, e quando ele vai para o tribunal, ele cai numa câmara que pensa, eventualmente, diferente daquele juiz. Então, não é uma questão de estar certo ou de estar errado, é uma questão de interpretação. E, eventualmente, às vezes, dos desembargadores, eles proferem um acordo, e aí tem um recurso para o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo entende de outra forma ainda. Ah, entendi. Então, E como que está o calendário da justiça no Brasil? Esses processos, eles têm essa morosidade que nós temos o sentimento que acontece? A justiça, infelizmente, não anda muito bem. O que provoca essa lentidão? Então, o problema é a quantidade de processos. Nós temos aí atualmente 108 milhões de processos 108 aguardando julgamento, milhões. sem contar os processos que diariamente são distribuídos. Então, está humanamente impossível os juízes, são 16 mil juízes no Brasil, para eles solucionarem todos esses processos, para deixar em dia. Então, muito mais entra do que sai, e Eu causando... diria que é quase a mesma coisa que entra e que sai, ou seja... Mas então, o acúmulo se mantém. Se mantém. Você não tem uma vazão maior do que a entrada. E eu diria até que com a crise que nós estamos vivendo aí desde outubro, meados do ano retrasado, a tendência desses processos é até aumentar. Porque fulano vai chegar uma hora que acaba o fundo de garantia e aí acabou o dinheiro, né? Tem dinheiro para pagar a prestação, e a expectativa e a promessa. E aí as ações devem aumentar ainda, eu acho. Então, o senhor está querendo me dizer que uma grande parcela desses litígios é por questão de dívidas, é questão financeiras diretas, contas não pagas? Infelizmente. Você vê só, nós estamos com quase 13 milhões de desempregados. Sim. Se esses 13 milhões estivessem empregados, eles estariam honrando todos os seus compromissos, não é verdade? E, infelizmente, não estão. Então, veja só, é uma questão natural, não é que as pessoas querem dever porque querem. Estão devendo porque, infelizmente, não tem. E a economia está crescendo muito lentamente, né? Mas, doutor, existe alguma forma de se resolver algum litígio que seja uma forma que não seja judicial, que não seja jurídica? As pessoas procuram acordos e isto funciona? Isso. Então, tem duas coisas. Por exemplo, o Poder Judiciário criou o SEJUSC. SEJUSC é uma forma pré-processual da pessoa procurar e tentar resolver o problema. E existe também o Instituto da Arbitragem, que é pouco difundido no Brasil, apesar da lei da arbitragem ter completado 20 anos no ano passado, é pouco difundido. Então existem câmaras arbitrais onde as pessoas podem, em vez de ingressar em juízo, procurar diretamente uma câmara arbitral, lá vão eleger um árbitro, esse árbitro vai tentar uma composição, se ele não conseguir, ele vai dar uma sentença arbitral, e essa sentença arbitral tem o mesmo valor da sentença do juiz. Só que tem uma vantagem muito grande, é a rapidez, porque a sentença arbitral ela não
não aceita Não recurso. não entra na fila também do processo Não, então, comum. porque o juiz, por exemplo, o juiz tem 5.000 processos, é um problema sério. Ele tem o dia 24 horas para todo mundo. Sim. Enquanto uma Câmara Arbitral ela trabalha com vários árbitros, a quantidade de processos é muito menor, então a agilidade é muito mais rápida. Aliás, a própria lei da arbitragem, ela diz que o processo arbitral tem que terminar definitivamente no prazo máximo de 6 meses. Deixa eu ver se eu entendi, trocando em miúdos. Existe a justiça comum, desta onde você vai até um fórum, constitui um advogado em primeiro lugar, porque um cidadão comum não entra com o processo sem a instrução do advogado. Isso Na maior parte dos casos, não. Até pode acontecer, mas ele não vai ter os jargões, os termos. Então, se constitui um advogado e este entra com uma petição inicial num fórum. Esse é o trâmite convencional que todos conhecem. Isso mesmo. Como que é o beabá para se entrar ou se procurar uma Câmara Arbitral? A Câmara Arbitral você pode ser acessado de duas formas. Ou o contrato prevê uma cláusula compromissória, dizendo que se tiver algum problema, mas não um contrato de locação. Normalmente a última cláusula, para redimir assuntos oriundos ou redimir qualquer dúvida, se elege o fórum de tal lugar. Além desta cláusula... Não, essa cláusula não vai constar. Vai constar só a cláusula e qualquer problema decorrente do processo, do contrato, vai ser resolvido pela Câmara Arbitral X. Já denomina a Câmara Arbitral. Isso, chamada de cláusula X. Denomina a Câmara, porque se tiver qualquer problema, não vai procurar o Poder Judiciário. Constitui uma renúncia ao Poder Judiciário. Então, as partes vão procurar essa Câmara e nessa Câmara vai ser apresentada uma lista de árbitros, elas de comum acordo vão escolher um árbitro e esse árbitro vai ficar responsável por esse processo. Na hora da confecção do contrato, que eu for eleger uma Câmara Arbitral para dirimir qualquer litígio que haja entre as partes, eu comunico à Câmara Arbitral? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu simplesmente a intitulo como minha resolvedora ou que vai ter as resoluções dos problemas oriundos daquele contrato, em havendo um litígio, ela será procurada. Isso, nós temos uma Câmara Arbitral aqui em Osasco e nós recebemos casos que eu não imagino nem quem seja, mas foi alguma imobiliária que ficou sabendo e colocou no contrato de locação. E aí aparece o caso. E isso te dá uma boa agilidade, uma boa resolução dos casos. Muito. E o que ali for decidido tem todos os efeitos legais. A sentença do árbitro é igualzinha à sentença do juiz. Sem a necessidade da sentença do árbitro ser homologada por um juiz. Antigamente era assim, a lei de 96 modificou justamente isso. Tem um artigo lá na lei que diz assim, o árbitro é juiz de fato e de direito. Sua sentença não está sujeita a homologação e nem a recurso. Então ela é definitiva. Já é sentença. Definitiva. Ele já dá como sentença e não cabe recurso. Isso. E a vantagem é que, por exemplo, o juiz você não consegue escolher, porque tem as regras de onde você vai distribuir a ação, quem é o juiz. O árbitro você pode escolher. Se você não gostar daquele árbitro, você quer um outro árbitro, porque acha que esse outro árbitro ele é mais capacitado para o tipo do caso que você pretende colocar, as partes de comum acordo, sempre de comum acordo. Isso que eu ia dizer. Só essa eleição do árbitro não fomenta um litígio? Eu quero A, eu quero B. Olha, não, as relações são assim extensas para escolher, mas sempre vai achar algum. São pessoas capacitadas também, dificilmente acontece esse tipo de. E tem que se acreditar na primícia de que a justiça é cega. É um pouco difícil de entender para o leigo a estátua da justiça, que ela é cega segurando uma espada e uma balança reta. Me explica um pouco. A justiça é cega, a gente tem o entendimento que ele não está vendo nada. Não é isso, é a imparcialidade. Isso mesmo, ela é imparcial, equidistante, e o juiz ele jamais vai procurar um problema, certo? A parte é que tem que procurar o juiz. Então, quando o juiz se manifesta, é porque ele foi procurado pela parte que trouxe um problema. E ele vai ser o quê? Imparcial, certo? E depois a sua sentença vai ser cumprida? Vai, independentemente da parte querer. Por quê? Porque a norma tem essa coercitividade. Ou seja, se fulano deve, devo, mas não quero pagar. Então vai penhorar lá o carrinho dele, manda leilão, pega o dinheiro, paga outra parte que é credora e o que sobrar devolve para ele. Doutor, eu sinto que existe uma certa incoerência, uma incompatibilidade entre a teoria e a prática. Na teoria, se diz que o ônus da prova é do acusador.
Mas na prática isso acontece o contrário. Eu lhe acuso de ter cometido um ato e você tem que provar que não fez. E muitas vezes é um falso verdadeiro. Você não tem como provar o que não fez. Isto, na esfera jurídica, é um problema também? Olha, vamos dividir a esfera criminal com a esfera do civil. Na esfera criminal, é o Ministério Público, o promotor de justiça, que tem que comprovar. Por quê? Porque presume-se que todo mundo é inocente, todas as pessoas, Esta é a até que teoria. se prova o contrário. Então, ninguém tem que provar a sua inocência. Mas ficar 7 meses preso para que se prove, quer dizer, você já está com o ônus da culpa. Então, É a aí nós morosidade caímos da no problema justiça. da morosidade. Sim. É a mesma coisa. A morosidade é no civil, a morosidade é no crime. E, infelizmente, acontece de fulano estar preso e ter essa morosidade. Mas também, em alguns casos, fulano ficar preso. Por quê? Porque ele está tentando protelar um pouco o processo também. Então, ele acaba colaborando nessa... Então, por exemplo, vamos imaginar, rola uma testemunha que tem que ser ouvida lá em Manaus. Ou constitui vários advogados, tem várias estratégias. Né? Muitas. Apesar de não ser, isso conversamos anteriormente ao programa, nos bastidores, a sua área de atuação não é o crime, mas uma dúvida que sempre me cabe. O cidadão foi, falando na área do crime, ele foi tido como suspeito e teve a sua prisão decretada de forma... tem a diferença de preventiva e que fica até... Mas, enfim, e ele acaba ficando 7, 8 meses preso e quando acontece o julgamento, ele é dado como inocente. Caberia a ele uma indenização? Não, só se houver erro judiciário. Do contrário, não. Porque ele pode ser absolvido pela falta de provas. Ou seja, todo o conjunto probatório ia no sentido de que ele realmente praticou aquele delito. Okay. Mas... aí o que acontece? Durante a produção da prova em si, não fica muito claro. Por exemplo, com o decorrer do tempo, a vítima passa a ter uma dúvida. Será que foi ele mesmo que era o que cometeu o assalto, o delito. sabe? Então, por quê? Porque passou o tempo, tudo isso. Então, na dúvida, o que acontece? Ele acaba sendo absolvido. Isso é uma regra básica. Sim. Porque é muito melhor você... absolver um eventual culpado do que condenar um claro. inocente. Então, Perfeito. Então, em vias de regra, não cabe um recurso, uma indenização moral? Não, só se houver um erro judiciário. Pode acontecer erro judiciário? Às vezes acontece. Às vezes acontece. E tem jurisprudência onde a pessoa foi indenizada? Teve uma indenização? Tem. Eu tive um caso de irmãos gêmeos. Um deles era... realmente envolvido com o que existia de pior. Irmãos gêmeos. E um outro, extremamente bonzinho, trabalhador. E esse pobrezinho que era trabalhador... Isso é tema de novela. É verdade. Toda vez eu tive uma audiência com ele, ele me mostrou que ele tinha um laudo provando que ele era ele, que ele não era o irmão gêmeo, que era o criminoso. Ele já tinha que ter essa arma, esse trunfo para se defender contra o próprio sangue. E o irmão usava o documento dele. Jesus. Que maldade. Com um irmão desse, você não precisa de inimigo, né? Não precisa. Você já nasceu com o inimigo, já está dormindo com o próprio inimigo. Doutor, eu vou pedir licença ao senhor e aos nossos telespectadores, porque iremos a um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí. De volta com o Café com a Autoridade, hoje conversando com o Franco Cocuza. Doutor, gostaria de saber um pouco das suas origens. O que o trouxe a ser pró-reitor da Unifiel e desembargador? Como foi a sua trajetória? Olha, minha trajetória foi como a maior parte dos brasileiros. Vim de família humilde, da Zona Leste de São Paulo, Tatuapé. Minha mãe era professora municipal, meu pai era operário, imigrante italiano, veio para cá depois da guerra. Que bom ter um exemplo vivo de mobilidade social. As pessoas não acreditam em mobilidade social, mas com esforço e dedicação a gente consegue ter uma vida mais digna e melhor. A gente consegue se melhorar, então, né? Veja só, eu sou aposentado desde 55 anos de idade. Aposentou cedo, mas eu trabalho oficialmente como office boy desde 14. Sem ser office boy, eu trabalhava desde 10 anos ajudando meu pai num negocinho que ele tinha lá. Então, eu trabalho a vida inteira e foi isso. E agora, a sequência é interessante, porque minha mãe era professora e naquela época não tinha assim quem tomava conta de criança, não tinha creche. Então, ela me levava para a escola, levava para dar aula. E eu vou na escola, eu só não fui na escola no momento que ela fomos para a maternidade. Depois que ela voltou na maternidade, eu vou na escola.
desde pequenininho. Eu aprendi a andar, gatinhar na Tá escola. junto do processo de instrutivo, do processo de instrução desde sempre. Então, minha ligação com a escola sempre foi muito grande, muito grande. Passei minha infância inteira na escola, gostei muito disso, sempre gostei muito de estudar, muito de frequentar. E o destino foi tirar a família. Minha avó era professora, minha mãe professora, minhas tias professoras, e eu acabei sendo professor também. O seu sobrenome me diz que a origem não é brasileira. Qual a origem do seu Isso, então, sobrenome? o Oliveira da minha mãe é descendente de português e o Cocusa do meu pai é imigrante italiano. Ah, o seu pai é natural da Itália. Isso. Ele veio para o Brasil, Veio pro provavelmente pós-guerra, alguma coisa Isso, assim? ele lutou na Segunda Guerra Mundial inteira pela Itália, né, no marinheiro, e depois terminou a guerra, ele veio para o Brasil para tentar a vida. E já vieram para São Paulo? O meu pai veio para São Paulo e é que ele conheceu minha mãe, aqui em São Paulo. Tá. Apesar de ambos serem europeus, eles acabaram se conhecendo aqui. Mas minha mãe é descendente de português, mas do Ah, interior de São Paulo. é descendente de de português, bem descendente antiga. E aí o senhor teve o seu local de nascimento? São Paulo. São Paulo capital. Isso, São Paulo capital. São Paulo capital. E aí desde cedo foi para a escola, foi para a escola desde bastante cedo. E quando que decidiu que a área do direito seria o seu futuro? Então, eu tive uma trajetória interessante, porque meu pai era da área técnica, ele era operário, era técnico. E eu fiz primeiro escola técnica Getúlio Vargas. Então, eu sou técnico mecânico, cheguei até a pensar em prestar engenharia, cheguei até a prestar engenharia, mas eu ouvi os conselhos da minha avó. Minha avó era assim, norte da minha vida ali, ela falava assim, meu filho, meu neto, né, vai fazer direito e tal, e acabei, eu gostava também, e fiz direito. Às vezes a intenção dela era dizer assim, não faça errado, faça mecânica direito. Isso. E aí você entendeu que era para fazer direito. Aí fiz direito, aí no começo a gente pensava, né, tem advogado e tal, mas aí durante o curso a gente vai vendo as várias vertentes, as profissões, e aí terminei o curso, prestei concurso para a magistratura, para o Ministério Público, fui aprovado nos dois logo depois que eu terminei, até fui um dos juízes mais novos aí, na época, eu tinha 23 anos na época. 23 anos. E aí fiquei na magistratura paulista a vida inteira. Fiquei Então, 32 anos como juiz. Deixa eu entender uma coisa, o senhor foi juiz sem nunca ter advogado, então isto não é um plano de carreira, não tem a necessidade de passar por esses escalões? As pessoas acham que tem uma sequência, mas não tem, certo? Ele termina o curso de Direito, ele é bacharel em Direito. Bacharel em Direito. Então, se quiser advogar, esse tem título que serve para ele prestar uma série de concursos. Inclusive o exame da ordem. Isso. Aí ele quer advogar, ele presta o exame da ordem, vai ser capacitado pela Ordem dos Advogados do Brasil e vai advogar. Se ele quiser ser delegado de polícia, ele vai prestar um concurso da Polícia Civil ou da Polícia Federal. Se ele quiser ser promotor público, ele pode prestar o concurso do Ministério Público Estadual, Federal, do Trabalho. E se quiser ser magistrado, ele pode também optar pela magistratura estadual, pela magistratura federal, pela magistratura do trabalho. São concursos distintos, carreiras distintas. A magistratura lhe habilita a lecionar? Não. O curso de bacharelado... Já o habilita? Também não. Para lecionar em faculdade você tem que ter um mestrado. Não, então, é um curso ingrato, né? É um curso metade do caminho, praticamente. Depois de bacharel em Direito, o que quer que você queira fazer... Abre um leque muito grande. Você pode ser fiscal de rendas, pode ter muitas profissões. Mas tudo com um concurso posterior. Isso, tudo com concurso posterior. Então, o bacharelado em Direito, ele abre um campo muito grande. Aí cada um depois, durante o curso, vai sentindo qual que é a sua real vontade, assim, não sua capacidade. Fazendo um paralelo, uma analogia aos outros cursos, eu acredito que o curso ou a profissão focada no direito é a mais correta e coerente, aonde você testa os reais conhecimentos do bacharel para saber se ele está habilitado, o que não acontece em medicina, o que não acontece em outros cursos. Uma vez formado, ele já tem o seu CRM, já sai praticando, e muitas vezes você vê que tem pessoas inaptas para aquela atividade, o que não acontece na área do direito. Verdade, isso. Teve um exame A medicina tem aplicado exames não obrigatórios e tem reprovado... Muitos. Metade. Já pensou? Metade. E, nossa, a OAB, a prova acaba 12%, 14%. É um curso que requer, depois do... O exame realmente não é um exame fácil, mas... Muita literatura, né, doutor? Você tem que estar muito atualizado, tendo lido muito, tentar realmente habilitado. Eles focam muito, em todas as áreas do curso de Direito. E aí o senhor se formou, ou ingressou na área, se tornou um juiz aos 23 anos de idade, e o juiz na área civil. No começo da carreira, você é juiz de tudo.
Porque você é sozinho numa comarca, então você só não é, Pega- só não é juiz de paz. Mas pega crime, Tudo, família. crime, família, o júri, direito público, faz tudo. Depois a carreira vai sendo promovido, as comarcas vão tendo maior número de juízes e começa a especializar. Eu fui juiz aqui de Osasco de 84 a 94. Durante 10 anos eu fui juiz aqui. E aqui eu era juiz da 5ª Vara Civil de Osasco, fui eu que instalei, e fui juiz diretor do fórum alguns anos também. Então tive muito contato com a comunidade. Depois de 94 fui promovido para a capital e já fiquei até ir para o tribunal. A gente tem muito a imagem de tribunais por esses filmes que nós assistimos, onde está o juiz sentado, o réu de um lado, o júri sentadinho e uma plateia. E? Isto é glamour ou na prática isto Não, na prática é funciona assim. desta forma? É, Mas dessa- muitas coisas você decide só no papel. Então, mas então, aí que está. O tribunal do júri, ele só existe para os crimes dolosos contra a vida. O que seria isso? É crime. Não. Fulano cometeu um crime contra a vida. Homicídio é um deles, é o mais normal, certo? Tá. Participação em suicídio, certo? Sequestros. Não. Sequestro é o juiz sozinho que faz, então não tem aquela plateia toda, não. Certo? Não tem os jurados, o É juiz decide técnico sozinho. demais para nós leigos os crimes, entendermos o que isso, separa. os crimes dolosos contra a vida, que fulano mata, por exemplo, se fulano, por exemplo, de repente matou uma pessoa num acidente de carro, isso é um crime culposo, é um acidente que poderia ter acontecido, então não é o júri que faz, Isso é o outra juiz coisa que faz. confunde muito a cabeça das pessoas, porque culpa, ou quando a gente diz um crime culposo, dá a intenção que a pessoa teve culpa, teve a intenção, e é o contrário, teve o dolo. Isso mesmo. E nesses crimes, quem julga não é o juiz, quem julga são os jurados. Porque, então só é favorecido porque são as pessoas do povo que vão julgar. Então fulano matou uma pessoa, certo? Ele vai fazer a defesa dele, que ele matou porque estava em legítima defesa, ou seja, por qual motivo ele foi. Quem vai chegar à conclusão É o se ele júri. se ele é culpado ou não, são os jurados. O juiz só vai O juiz, definir a sentença. Isso mesmo, o juiz ele faz o quê? Ele preside os trabalhos, vai dar o tempo para o advogado, para o promotor fazer a acusação, para o advogado defender, ele coordena os trabalhos, coordena também os jurados na sala secreta para fazer a decisão, mas os jurados é que votam e fazem a E a decisão. decisão dos jurados tem que sair da sala com unanimidade ou Não, não? não. Pode não, ser com não. maioria. Por maioria. Então, por exemplo, 4 jurados, são Sempre 7 número jurados. ímpar. Isso, 4 jurados entenderam que ele tinha que ser culpado e 3 não. Perfeito. 4 a 3. É possível recurso, aí o juiz vai fixar a sentença condenatória, que pode ser fixada em uma grau maior ou menor, e o juiz vai fundamentar o porquê. As partes, eventualmente, podem recorrer. No caso aí, por exemplo, se ele for condenado, o advogado recorre. O processo vai para o tribunal. O tribunal, é interessante isso, ele não pode absolver. O tribunal faz o quê? Ele pode, eventualmente, anular a sentença e remeter um novo júri. Na E primeira aí, instância, novamente. e novamente Volta os pra jurados, primeira instância. outros jurados vão decidir isso aí. Que interessante. Entendeu? Então o tribunal não tem essa competência para absolver. Ele tem para eventualmente anular o júri, porque provavelmente o advogado vai falar que teve alguma falha técnica, alguma coisa que acabou levando os jurados a decidir dessa forma, de forma condenatória. Mas o tribunal não pode mudar. Nossa. Ele pode eventualmente, na sentença do juiz, na pena, reduzir a pena, ou aumentar a pena, se entender. Doutor, nós tivemos aqui, o tempo passa muito rapidamente, teríamos aqui um dia todo de explanação, mas nós não podemos concluir este programa sem falarmos um pouquinho sobre a sua atividade de pró-reitor da Unifiel. Queria que o senhor me falasse um pouquinho o que é um reitor, consequentemente o que é um pró-reitor, e me desse algum raio-x de como está a Unifiel. Eu sou professor de Direito Constitucional do Unifiel há 25 anos. A Unifiel teve seus instituidores, dos quais agora está lá o doutor Costa Silva, que é presidente da fundação, e o doutor Hungria se afastou agora por problemas de saúde, que ele era o reitor anterior. E aí o que acontece? Acontece que a fundação ela pode ter várias unidades, pode ter uma universidade, pode ter um museu, mas a FIEL sempre teve só a universidade. Na verdade, o Centro Universitário FIEL. Então, nós fizemos o quê? Uma cisão. E a Unifiel ela passou a ser administrada agora por professores. Então, o professor Edmo Manini é o reitor que comanda a universidade. E nós temos também 3 pró-reitores. Eu, na área de desenvolvimento e relações comunitárias, o professor Ernesto
na área acadêmica e a professora Miriam na área de extensão e cultura. Perfeito. Então são, vamos dizer assim, sub-reitores abaixo com áreas específicas para atuação, enquanto o reitor comanda toda a universidade. A universidade realmente está passando por uma situação difícil, acompanhando a situação do Brasil, uma crise econômica. Vai completar 50 anos agora, o curso de Direito foi o primeiro curso da universidade, completa 50 anos. Durante 48 anos tivemos uma vida de paz maravilhosa e a coisa de um ano e meio, um pouco mais, a crise econômica atingiu, porque os nossos estudantes, eles são trabalhadores e sentiram também na própria pele o que é o desemprego, é tudo isso. Mas estamos nos recuperando, temos vestibular agora, temos mais 2 vestibulares agendados, e vestibulares das vagas remanescentes sábado agora, e depois no próximo sábado, dia 11, para completar as vagas, estamos caminhando. Que maravilha. Novos rumos. E o mais triste de saber é que além da crise econômica que assola o nosso país, é a crise moral que nós estamos passando, né, doutor? Eu não sei se nunca fomos tão imorais ou se nós nunca fomos tão informados, que a imoralidade talvez sempre tenha havido, mas com o advento da internet, com a pulverização das redes sociais, a gente tem percebido aí que as atuações dos nossos governantes está muito aquém daquilo que se espera para um país próspero, para um país que realmente tenha ascensão, face todo esse território que nós temos, fértil, com chuvas em abundâncias. Natural que temos pontos isolados de excesso de chuva ou falta de chuva, mas num cômputo geral, nós temos um país que, se bem administrado fosse, nós teríamos todos os ingredientes para termos o país ingressado no primeiro mundo com qualidade de vida. Eu queria agradecer, doutor, a sua presença, esses esclarecimentos que, não pela sua falta de informação, mas pela nossa falta de tempo, eu acredito que teríamos tempo para assimilarmos muito mais do seu conhecimento, mas fica aqui os nossos agradecimentos. Mas eu agradeço demais a possibilidade de poder participar do seu programa, ter seus telespectadores. E só para encerrar, eu deixo um grande abraço para todo mundo. E lembrando o seguinte, eu acredito no Brasil melhor. Que bom. Eu acho que essa operação, esse processo da Lava Jato, ele tem passado a limpo muita coisa. E eu acho que no final nós vamos ter um resultado positivo das pessoas pensando 2 vezes antes de votar, pensando que o voto não é simplesmente neste ou naquele, mas porque pelo que ele está falando, mas tem que pensar no futuro. Então acho que essa questão ética é muito importante e nós estamos crescendo com isso. Que maravilha. E eu acredito que o futuro vai ser brilhante. Que maravilha e que bom ouvir isso de uma pessoa mestrada, uma pessoa culta, uma pessoa que realmente tem conhecimento de fato, colocando aí não de forma otimista, mas de forma realista para o futuro. Este é o sentimento dele, é o meu sentimento, espero que seja o seu sentimento também. Mas não vamos só esperar, vamos corroborar para que tenhamos um país melhor. Não vamos estacionar em vagas de deficiente, não vamos virar uma conversão à esquerda, não vamos avançar um farol vermelho, porque são esses pequenos atos dos quais nós criticamos tanto quando os outros fazem, que nós não nos damos conta que nós também participamos para o desenvolvimento de um país cada vez melhor. Tenham todos uma ótima semana, o Café com a Autoridade fica por aqui.